Você já parou para olhar a cor do seu terço e se perguntou por que escolheu justamente aquele? Você acha que foi apenas coincidência ou que o céu quis falar com você por meio dele? A Santa Faustina costumava dizer que nada na vida espiritual acontece por acaso e que até os objetos mais simples, como um terço, podem carregar um significado profundo, um aviso oculto ou uma promessa direta do céu. Hoje quero compartilhar com você, usando as próprias palavras que a Santa Faustina transmitiu a seus filhos espirituais, as 7 cores do terço e seus verdadeiros significados, e também porque uma delas pode ser espiritualmente perigosa se você não compreendê-la corretamente. O terço não é apenas um enfeite ou uma joia, é uma arma. O próprio Padre Pio o chamava de sua arma favorita. Ele dizia que cada Ave Maria rezada com fé era como uma bala de luz disparada contra as trevas. Mas o que acontece quando essa arma tem uma cor que você não escolheu com discernimento? O diabo, dizia o santo, também imita as coisas de Deus. Ele pode disfarçar o engano de beleza, fazer você amar o que o afasta do céu, e até usar uma cor para desviar sua atenção da pureza da oração. Santa Faustina ensinava a prestar atenção aos sinais, e entre esses sinais está a cor. Cada cor do terço desperta uma graça particular, uma intenção, uma virtude que a alma precisa cultivar. Por isso, ao escolher um terço, não o faça apenas porque achou bonito. Faça isso em oração. Peça ao Espírito Santo qual você precisa neste momento da sua vida. Se você acredita na sabedoria da Santa Faustina e quer descobrir qual cor de terço o céu pode estar chamando você a usar agora, escreva nos comentários: Santa Faustina, guia a minha oração. Suas palavras criam um eco no plano espiritual e ajudam esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvi-la. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A cor do seu terço não tem a ver apenas com gosto pessoal, mas com alinhamento espiritual. Tem a ver com compreender a batalha que você está enfrentando e escolher a armadura certa para ela. Santa Faustina passou décadas guiando almas, e uma coisa que ele notava repetidamente era isso. As pessoas eram atraídas por certas cores por um motivo. Às vezes, esse motivo vinha do céu, outras vinha de outro lugar. E é aí que está o perigo. O terço é uma arma. Padre Pio repetia isso constantemente, e ele não falava poeticamente, falava literalmente. Na batalha espiritual que nos cerca todos os dias, o terço é o que faz o mal tremer. Cada conta que você toca, cada oração que você murmura, isso não é apenas um exercício religioso. São atos de guerra contra as trevas. Mas aqui está o que a maioria não entende. Uma arma só é eficaz nas mãos de um guerreiro que sabe usá-la. Você pode ter 10 terços, pode carregá-los com você, mas se reza sem intenção, sem entendimento, está se deixando vulnerável. Padre Pio compreendia algo crucial. O diabo é estratégico. Ele nem sempre vem com tentações óbvias. Às vezes ele é sutil, cria distrações, planta confusão, faz as coisas sagradas parecerem rotineiras. E uma de suas táticas favoritas é fazê-lo pensar que os detalhes não importam, que, enquanto você estiver fazendo algo espiritual, está tudo bem. Mas isso é mentira. Os detalhes importam. A intenção importa. A cor do seu terço importa, porque ela reflete o que sua alma está pedindo, a graça que você está buscando, a batalha que está travando agora. Quando você escolhe uma cor com oração e discernimento, está dizendo ao céu: é disso que eu preciso. É aqui que estou lutando. E o céu responde a esse tipo de clareza. Padre Pio dizia frequentemente: quando você reza sem entendimento, o diabo ri. Mas quando você reza com propósito, quando sabe exatamente por que está segurando aquelas contas, o diabo treme. Porque é aí que sua oração se torna poder concentrado e não energia dispersa. O terço branco Santa Faustina chamava este de terço da pureza, o terço da Maria Imaculada. Quando você reza com um terço branco, está pedindo a graça de um coração puro, de pensamentos limpos e intenções corretas. É a cor que afasta pensamentos impuros,
cura feridas do passado e purifica a alma. Se você luta contra tentações, se sente seu coração se nublando com coisas que sabe que não são boas, se batalha com lembranças que o assombram, essa é a sua cor. Santa Faustina dizia às pessoas para colocarem o terço branco debaixo do travesseiro e rezarem toda a noite. Maria, cobre-me com o teu manto e torna-me puro como o teu coração. Há poder nesse simples gesto. Quando você dorme com esse terço sob sua cabeça, está convidando a proteção de Maria para suas horas mais vulneráveis. A noite é quando a mente vagueia, quando o medo se infiltra, quando as tentações são mais fortes. Mas com o terço branco ali, você ergue um escudo. O terço azul é a cor do céu, representa a paz e a fidelidade. É o terço das pessoas que buscam serenidade no meio das tempestades. Santa Faustina dizia que a alma que reza com o terço azul mantém os olhos fixos no céu. Se você está vivendo ansiedade, se o medo está dominando o coração, se há brigas em casa que nunca terminam, o terço azul traz calma. Padre Pio recomendava abençoar o terço com água benta e colocá-lo próximo a uma janela, para que a paz do céu entrasse em sua casa. Pense em como você se sente ao olhar um céu azul e limpo. Há algo nessa cor que naturalmente acalma a alma. É vasto, sereno, maior que seus problemas. É isso que o terço azul faz com sua vida de oração. Eleva o olhar acima do caos. Quem reza com o terço azul costuma relatar sentir um peso sair dos ombros, a ansiedade começa a diminuir, o sono melhora, as conversas se tornam mais suaves. Não é magia, é graça. O terço vermelho é a cor do sangue e do amor, o terço do sacrifício, representa a paixão de Cristo. Santa Faustina, que carregava os estigmas e viveu unido à dor de Jesus, recomendava esse terço especialmente para quem sofre com doenças, traições ou provações difíceis. Cada conta vermelha é uma gota do sangue de Cristo derramado por você. Este é o terço que transforma a dor em propósito. Se você está doente, se o corpo falha, se alguém em quem confiava o traiu, se carrega feridas profundas demais para cicatrizar, pegue um terço vermelho. Ele não tira o sofrimento, mas o santifica. Transforma a dor em oração, agonia em intercessão. Padre Pio entendia o sofrimento como poucos. Suas mãos sangraram por 50 anos, mas ele nunca desperdiçou a dor. Oferecia tudo a Deus e ensinava os outros a fazer o mesmo. Quando alguém o procurava em desespero, ele entregava um terço vermelho e dizia: sua dor tem valor, não a desperdice. Ofereça-a pelos pecadores, pelos moribundos, pelas almas à beira do inferno. O terço verde está ligado à esperança. É a cor de quem caminha sem ver, mas ainda confia. Maria prometeu que onde há esperança, o inimigo não pode permanecer. O terço verde também é associado à intercessão pelas almas perdidas, pelos que se afastaram da igreja. Se você tem um filho que se afastou de Deus, alguém querido preso a vícios ou vivendo de forma que parte seu coração, reze com um terço verde pela conversão dessa pessoa. Santa Faustina dizia aos pais: coloquem o terço verde sobre a foto do filho e rezem: Maria, não deixes o teu filho se perder. O verde é a cor da vida, do crescimento, das coisas que ainda vivem mesmo quando parecem mortas. Pense numa semente enterrada no escuro. Você não vê o que acontece, mas a vida está brotando. Isso é esperança. Isso é o que o terço verde representa. Uma mãe, certa vez, aprendeu sobre o poder do terço verde. Seu filho estava afundado nas drogas e nada o alcançava. Ela comprou o terço, colocou-o sobre a foto dele e começou a rezar com intenção firme: Maria, não deixes o teu filho se perder. Meses se passaram. Nada mudou. Mas ela não desistiu. Até que um dia o telefone tocou. Mãe, preciso de ajuda. Quero voltar para casa. Hoje ele está em recuperação, reconstruindo a vida, e a mãe ainda guarda aquele terço verde, porque sabe que a esperança trouxe o filho de volta. O terço dourado, ou amarelo, é o símbolo da glória, das promessas celestes. Padre Pio o chamava de terço da gratidão.
É o terço que você reza quando a alma quer agradecer a Deus pelo que já recebeu e até pelo que ainda não viu, mas confia que virá. Representa a luz eterna do céu, a vitória sobre as trevas. Se você está vivendo um tempo de bênçãos, se algo maravilhoso aconteceu, reze com o terço dourado para devolver a Deus essa alegria. Mas aqui está o detalhe mais belo. Mesmo que a bênção ainda não tenha chegado, mesmo que você ainda esteja na escuridão, reze com o terço dourado assim mesmo. A fé antecipa a luz antes do amanhecer. Esse é o terço da confiança radical, para quem sabe agradecer antes da resposta, para quem louva no meio da tempestade, para quem segura a gratidão como uma tocha, mesmo quando tudo parece desabar. O terço preto é o mais misterioso. Padre Pio advertia que ele só deve ser usado por almas muito firmes na fé. O preto representa luto, reparação, oração pelas almas do purgatório. Não é uma cor de maldição, mas de sacrifício profundo. Contudo, ele alertava claramente: o inimigo se alegra quando uma alma fraca usa a cor das sombras sem entender seu peso. Se você é sensível espiritualmente, se sente facilmente oprimido, não use um terço preto só porque ele parece misterioso. Reserve-o para o mês de novembro, ou quando oferecer missas pelas almas esquecidas. É um terço de amor, mas um amor que sofre e repara. É para guerreiros espirituais capazes de carregar intercessões pesadas sem serem esmagados por elas. Rezar pelas almas do purgatório é poderoso, mas requer força. Santa Faustina recomendava usá-lo com intenção, nunca casualmente. Acenda uma vela, borrife água benta sobre ele e sempre peça ao Espírito Santo proteção antes de começar. O terço multicolorido. Aqui está o aviso mais enfático de Padre Pio. O terço com várias cores misturadas pode ser espiritualmente perigoso se você não entender o que está fazendo. Ele não é mau nem amaldiçoado, mas, dizia o padre, mistura intenções, desorganiza a oração e espalha a mente. E é exatamente essa dispersão e confusão que o inimigo deseja. O céu é ordem. Deus é um Deus de clareza, propósito e intenção. O inimigo prospera no caos. Ele se alegra quando sua mente vagueia, quando suas orações se dispersam, quando você reza no automático sem se conectar de verdade. Santa Faustina dizia: quando você reza sem intenção, o diabo ri. Quando reza com propósito, o diabo treme. Cada cor carrega uma graça e uma intenção específicas. Branco, pureza, azul, paz, vermelho, sacrifício, verde, esperança, dourado, gratidão, preto, almas do purgatório. Cada uma é como sintonizar um canal específico do céu. Mas quando você mistura todas, tenta ouvir 7 rádios ao mesmo tempo. O som se embaralha e a oração perde foco. Muitos compram terços coloridos porque são bonitos, chamam atenção. Mas quando a beleza se torna o único motivo, quando a estética substitui a intenção, você está em terreno perigoso. O terço vira acessório e não arma. Se você já tem um terço multicolorido, não o jogue fora, não se culpe. Apenas purifique-o. Borrife água benta e reze: Espírito Santo, revela-me para que serve este terço. Mostra-me quando e como usá-lo. Talvez Deus lhe mostre uma intenção específica, ou talvez você perceba que precisa de uma única cor agora. O perigo não está em possuir o terço colorido, mas em usar coisas sagradas sem reverência, em tratar a oração como algo qualquer. Isso importa. Sua vida de oração importa. A arma que você escolhe importa. Onde colocar cada terço? Santa Faustina recomendava que as pessoas tivessem mais de um terço, cada um com propósito definido, e ensinava onde colocá-los, porque o lugar também importa espiritualmente. O terço branco deve ficar ao lado da cama. A pureza é vencida ou perdida nas horas mais vulneráveis. O azul no seu cantinho de oração, para lembrá-lo da paz disponível. O vermelho perto do crucifixo, unindo o sacrifício de Cristo ao seu. O verde na entrada da casa, como declaração de esperança e salvação. O dourado junto à imagem do Sagrado Coração, unindo gratidão e amor divino.
O preto, sob uma vela acesa pelas almas do purgatório, dando a elas um espaço sagrado em seu lar. Ele insistia: cada terço deve ter uma intenção viva. Nunca reze por rotina. Se as pessoas soubessem quantas almas são salvas com apenas uma dezena bem rezada, dizia ele, chorariam de emoção. Cada conta que você toca é um chamado ao céu. Cada mistério contemplado é um portal de luz. Quando você reza com consciência, seu terço se torna um escudo e os demônios fogem. Um exemplo. Um jovem sofria com ansiedade devastadora por anos. As noites eram uma batalha. A mente cheia de pânico e medo. Tentou de tudo sem sucesso. Alguém lhe deu um terço preto. Ele começou a rezar com ele todas as noites, buscando alívio. Mas em vez de melhorar, piorou. A ansiedade aumentou. Então alguém que conhecia os ensinamentos de Santa Faustina percebeu o problema. O terço preto, voltado à intercessão por almas do purgatório, estava acrescentando peso espiritual a alguém já sobrecarregado. Sugeriram que trocasse por um terço azul, o da paz do céu. Ele fez a troca, abençoou o terço com água benta e passou a rezar com intenção clara. Em poucas semanas, algo mudou. As crises começaram a diminuir. O sono voltou. A mente se acalmou. Pela primeira vez em anos, ele pôde respirar. Não foi instantâneo, mas foi milagroso. Porque quando você alinha sua oração à graça que realmente precisa, o céu derrama o que você estava pedindo o tempo todo. O verdadeiro perigo não está na cor. O perigo real está em um coração vazio, uma oração fria, uma alma que parou de lutar. O terço mais perigoso é aquele que nunca é rezado. Padre Pio não falava sobre cores para complicar as coisas, mas porque amava demais as almas para deixá-las desperdiçar suas orações. Ele queria que você estivesse equipado, eficaz e perigoso para o reino das trevas. Conclusão. Antes de dormir esta noite, pegue seu terço, segure-o nas mãos, agradeça a Deus por ele e pergunte honestamente: esta é a cor de que eu preciso agora? É a graça que minha alma está pedindo? Se a resposta for sim, comprometa-se a rezá-lo com nova intenção. Nada de piloto automático. Cada conta se torna uma conversa, cada mistério uma meditação, cada oração uma arma disparada com precisão. Mas se algo em seu coração disser que precisa de outra cor neste momento, escute. É o Espírito Santo guiando você. Deus fala por esses toques sutis. Ele está tentando dar-lhe exatamente o que você precisa. Quando rezar hoje à noite, ofereça o seu terço pelos que não podem rezar, pelos que perderam a fé, pelas almas do purgatório esquecidas, pelos moribundos, pelos desesperados, pelos que estão a um passo de decisões que definirão sua eternidade. É assim que seu terço se torna, como dizia Santa Faustina, uma arma de amor que conquista o céu. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Maria, ensina-me a rezar com amor. Essas palavras criam um eco no mundo espiritual e ajudam esta mensagem a alcançar outros corações. Lembre-se, só conseguimos continuar trazendo mensagens como esta com seu apoio. Quando você clica em curtir, está dizendo ao algoritmo para espalhar esta mensagem. Quando compartilha, torna-se um missionário levando a sabedoria do Santa Faustina a quem pode estar a uma oração de um milagre. Quando se torna membro deste canal, investe em uma missão maior que entretenimento. Ajuda a construir uma comunidade de fé viva que se recusa a deixar a chama se apagar. Estamos lutando por almas, preservando ensinamentos que o mundo quer esquecer. Mas não podemos fazer isso sem você. Então, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se e ative as notificações. E se puder, torne-se um membro. Hoje à noite pegue seu terço, escolha-o com intenção, reze-o com fogo, e veja o que Deus faz quando você finalmente alinha sua arma à sua batalha. Que a paz de Cristo guarde seu coração, que as orações da Santa Faustina o acompanhem, que o manto de Maria o cubra, e que o seu terço se torne a arma que muda tudo.